Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, pensando sobre a Romunista. E o convidado do dia é o Glenn Allen Cheney. Ele é natural dos Estados Unidos e atualmente mora em Connecticut. Glenn é escritor, tradutor, pintor e editor. Seja muito bem-vindo, Glenn Cheney. Olá, Glenn, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia. Voltamos aqui de novo, né? Que bom. Muito bem. Mais Muito uma bem. viagem. Mais um. Vamos lá. Eu quero começar por falar do seu livro. Mais uma vez a gente vai falar sobre o livro, porque o Glenn escreveu muitos livros, né, Glenn? Uhum. Então vamos explorar esse novo livro seu, porque eu estou chamando de novo porque é de 2024. É essa a data? É o ano 2024? Ok. Porque eu tenho ele aqui, Glenn, e ele fala, e eu comprei ele recentemente, ele está escrito aqui que ele é de 2024. Foi o fim do ano, sim, 24 De de dezembro. 2024. Uhum. E esse livro é intitulado como, eu tenho a parte dele, eu tenho esse livro em inglês, mas ele é vendido em outros idiomas, né? Que a gente vai falar mais para frente. Em português, ele foi traduzido como A Ruminista. Tô certa? Uhum. Muito bem. Vamos ler, então, o que que falamos sobre esse livro, né? Aqui diz que é a filosofia ficcional que se inspira no misticismo, no estoicismo, no existencialismo, no transcendentalismo, na fantasia e na psicologia, apresentado como novo tipo de romance em estilo poético. E outra coisa interessante que a gente vai falar também é sobre o fato dele ter ilustrações, né? Suas. Uhum. Muito bom. Então vamos começar pelo título, A Ruminista, que foi traduzido para o português como A Ruminista. Você pode explicar tanto a escolha desse título, né? A escolha do título Uhum. seu. E você me contou antes a história interessante sobre como ele foi traduzido para o português. Então você pode começar pelo título? Bom, o título, não sei de onde veio, mas apareceu na minha cabeça a ideia de uma pessoa que pensa muito, ah, ah, não é meditação, não é pensamento, refletir também, tudo isso misturado. E criei essa personagem, a protagonista do livro, que é uma pessoa que vai pensando em coisas. Então, criei essa palavra ruminist. E E a gente pode pensar nessa personagem como uma deep thinker, alguém que pensa profundamente, que tem senso crítico, que pensa das coisas ao seu redor. não sei se ela pensa profundamente, mas ela pensa em coisas profundas. Sim, sim. Procurando verdades, entendimentos mais profundos, mais abrangentes. Ah, e o livro tem muitas perguntas. Essa protagonista está basicamente tentando entender o mundo melhor e não tem conclusão. Ah, estou mais ou menos apresentando perguntas para o leitor pensar. E isso nada mais é que a filosofia, né, Glenn? A É, filosofia traz essas questões, uhum, né? Sempre perguntas para a gente poder pensar. É o que a gente falou antes, né? Que eu tinha escutado uma vez, que abriu muito a minha mente em relação a desbanalizar
o banal, né? Hum, Então a gente tem uma palavra que a gente banaliza e aí de repente a gente pensa profundamente sobre essa palavra, sobre tudo, todo o conceito dessa palavra, tudo que ela abrange, tudo que ela quer dizer, e hum, aí faz com que a gente pense melhor sobre a palavra, né? é. Eu Que é fiz filosofia na universidade. Meu bacharelado era, bacharelado, sim. era filosofia pura. Nossa, quanto pensamento, hein, Glenn? Quanto Quanto tempo? pensamento, hein? Hum, Né? Quantas trocas de ideias. E aí, uma outra coisa, como eu comprei, li o livro, uma coisa que eu percebi é que está no feminino. Você pode explicar para a gente essa questão do feminino? quando comecei o livro, comecei com o masculino, sem Hum. pensar. Mas depois de escrever uns 5 palavras, pensei, peraí, por que masculino? Não pode ser mulher? Claro que pode. Então, adotei uma protagonista feminina. Agora, o interessante, se fosse masculino, seria o mesmo livro? É isso que eu ia perguntar. Se Seria fosse muito masculino, seria. diferente, né? E quando imagino um protagonista masculino, imagino um velho, né, de 98 anos, né, com barba e tudo. Mas quando penso em uma mulher, é uma menina de 29 anos. Não sei Olha, por quê. Não sei por quê. essa fase mais questionadora, quando a gente está questionando mais coisas. É, não sei. Olha. Tem muitas coisas no livro que estou tentando entender ainda. E E uma das coisas, quanto tempo você levou para escrever esse livro? Você lembra? não muito tempo, 2 meses, 3 meses. Nossa. É. E outra coisa que eu percebi no livro, ainda bem que a gente tem essa oportunidade de conversar com quem escreveu, né? É que eu tentei encaixar, para fazer esse episódio, eu tentei encaixar. É um conto, é só, a gente leu aqui no começo, mas são contos, é, são poesias, o que são? E uma coisa que eu achei interessante, por isso que eu tive a dificuldade em ah, colocar em alguma categoria, seria que é a mesma personagem. Então, ela tem uma continuidade, né? Tem uma continuidade a história dela. Mas, ao mesmo tempo, não é uma história linear, como a gente está acostumado. Por isso que está difícil categorizar, né? Colocar ali algum gênero assim, porque eu lia e aí eu fazia exatamente o que você me pediu para fazer. Para. Lê, para e pensa. Hum, Quando eu comprei esse livro, você falou assim, esse livro é quase como ele tem que ser degustado, né? É como se fosse assim, leia uma página, pensa, para depois você continuar e ler a outra uhum, e pensa. é. Então, um livro em inglês, ele não tem o número de páginas, mas em português ele tem. Quantas páginas a gente tem aí? E você está com a página, você está com o livro de português. Tem 191. Uma. Então, se eu ler uma página por dia, eu estou fazendo esse número de pensamentos aí, né? Eu poderia ler uma página e pensar sobre. Isso que eu achei interessante, né? Você lê. E o que é mais interessante, que eu estou lendo como uma mulher, né? Você falou, Hum, a personagem é feminina, né? É uma mulher. E eu li exatamente como ela, né? Como uma ela. hum, é, Então, fica num lugar muito mais confortável, eu diria, quando eu leio, eu consigo me relacionar melhor com a personagem que você criou. Mas uma outra coisa as pessoas têm que saber, mas que, peraí. Você sim, achava que a romanista era muito feminina? que interessante, se ela é Os muito pensamentos, ações dela eram feminista, feminista ou feminina? Olha, feminina, é. feminina. Então, sabe qual que é o problema? É por isso que eu coloquei, que eu falei no começo, que se ela é deep thinker, se ela é uma pensadora profunda. Uhum, Porque na hora que eu leio só uma página,
eu consigo, se eu tiver que pensar, eu consigo pensar por um bom tempo, né? Igual a página que a gente vai ler, é o que me fez pensar bastante, me fez pensar muito. Mas eu pensei nesse lugar feminino, Uhum. sabe? Como já era no feminino, eu não precisei mudar nada, eu não precisei interpretar nada, eu simplesmente encaixou comigo, entendeu? É. Porque eu lia e eu parava para pensar naquelas perguntas como feminina. Então, Uhum. a gente precisaria de um homem ler e falar assim: como você se sentiu? Uma outra coisa interessante, como você se sentiu como um homem lendo os pensamentos da personagem que é feminina? Uhum. Como que você, né, deu essa leitura? É. Não sei. Eu acho que todo mundo tem dois lados, um lado masculino e um feminino. Geralmente as mulheres têm um lado feminino maior, né? Sim, entendi. E o homem o contrário. E acho que eu escrevi com meu lado mais feminino. E outra coisa, igual você falou, que você não deu a resposta, você deixou em aberto esses pensamentos. E Uhum. aí que tá essa parte que eu tinha te falado sobre, a gente conversou sobre, você é o autor, aquele que escreveu, que colocou ali no papel. Mas eu também sou autora. Eu sou autora a partir do momento que eu leio e faço a minha própria interpretação. Essa é a minha Uhum. autoria, né? É a minha interpretação. Exatamente. Então, quando você deixa, que eu achei muito interessante, que essa é a parte que eu acho que é filosófica dentro do seu livro, é não ter essa resposta, é jogar essa pergunta, né? É poder ter essa possibilidade. Essa pessoa está pensando, é como se a gente estivesse dentro da cabeça dela, né? Com todos os questionamentos. E É. aí você joga para a gente, né? E a gente vai fazer de acordo com o nosso conhecimento de mundo, de acordo com a nossa interpretação. A gente conversou também sobre cada idade, às vezes, da própria pessoa, ela tem interpretação diferente, né? Uhum. Então, eu estou lendo isso aqui com uma certa idade, mas se você tivesse me dado isso com 20 anos, eu não sei se a minha leitura e minha reflexão seria igual. Acredito que Uhum. não, né? Acredito Espero que que a gente não. vai Uhum. mudando, né? Então, o que a gente é interessante falar para outras pessoas que vão ler esse livro, é o que esperar, é isso, é esse questionamento profundo. É de cada vez que você lê, né, num determinado momento da sua vida, você ter a possibilidade de interpretar diferente, Uhum. né? O livro tem muito espaço para isso. Muito espaço para Deixei isso. espaço para o leitor observar uma coisa e pensar sobre isso. E como eu tive, assim que eu comprei o livro, eu entrei em contato com você. E eu achei muito interessante essa parte que você falou comigo. Você me ensinou a ler o livro, o seu próprio livro, né? Leia, mas Uhum. espera, né? Uhum. Não é, a ideia não é sentar e ler cento e tantas páginas numa sentada só e ler. Uhum. Já que ela pensa profundo, a esperança é que quem está lendo também tenha esse pensamento profundo, né? Também tem esses questionamentos, né? Tem Também que faça ter. essa reflexão. É muito Uhum. reflexivo, né? Também faça essa reflexão. E por isso tem essas ilustrações de um lado, com cada página, Que são suas. são minhas. Mas eu coloquei lá para fazer o leitor avançar mais devagar. Sim. Talvez Então ele ler e pode depois, ler e olhar a sua obra, e depois, idealmente, ler mais uma vez depois. associado à imagem Uhum. também. E tem uma amiga, uma escritora excelente. Ela está lendo uma página por dia. E aí ela chega a te dar algum retorno, porque também você está falando de uma leitora feminina, né? É. Não, ela não fala muito sobre o livro, mas ela falou que está adorando e cada página precisa de um dia Sim, para sim, pensar. exatamente. Uhum. Depois que você me deu essa instrução, eu consegui, entendi. E aí fez muito sentido. Porque se você lê rápido, é muito profundo para poder, não dá esse tempo, né? Não É. dá esse tempo para fazer esse tipo de leitura, né? Uhum.
É um livro mais profundo que isso. É. E, como você falou, não, não é linear. Você pode ler página 20, depois página 50, depois 15. A, a E eu achei sequência é o que legal, importa. o legal que você fez não é linear, mas é a mesma personagem e ela Uhum. passa pelos, sabe, uma continuidade É. de pensamento, às vezes de sofrimento, né? Porque uma pessoa também que fica questionando sempre, uma pessoa que fica, às vezes ela está em sofrimento também, né? Com os próprios Uhum. pensamentos. Isso é muito interessante. E eu queria também só falar, para quem está nos acompanhando, para voltar lá no episódio 19 que você fez, que você gravou com a gente, no episódio Uhum. 19, Uhum. sobre ser um escritor, e tradutor de livros clássicos brasileiros, né? Então, só uma pausa aqui para lembrar disso, para quem quer conhecer mais o Glenn, para quem gosta desse tipo de conversa, ele tem outros livros que ele falou com a gente, e também do episódio 96 sobre o Quilombo dos Palmares, que você tem esse livro aí, né, Glenn? Uhum. Quilombo dos É, Palmares. acabamos de traduzir pela primeira vez em português. Ótimo. Quilombo das Então, quem está interessado também nesse tipo de leitura, quem estiver, dá uma olhada lá no episódio 96. Uhum. E também o 19, que é quando a gente começou a nossa conversa. Então a gente falou aqui do fato de ser feminino, e agora eu fiquei curiosa de ter uma visão, fazer esse mesmo questionamento, esse que você me fez, com um homem. Seria muito interessante se a gente, né, É. tivesse um feedback assim de Uhum. um retorno de um homem. Seria É. muito Pensei em interessante. publicar de novo, mas mudando os pronomes de she para he, né? De ele, de ela, mudar para ele. Boa Mudar ideia. mais nada, somente essas indicações como se fala, gender, de De sexo, gêneros, né? de Gênero. gênero. Uhum. Que interessante. Aí a gente poderia colocar um no lado do outro e ler e ver qual que é a nossa reação como É, mulher, aham. como homem. Boa ideia, Glena. Acho que temos uma ideia aí, hein? Vou pensar nisso. Acho que temos uma ideia aí. Aham. É, E e pode ser agora, ah, outra versão com they, né? Com plural. com Day. É, né? Caramba! Nossa, Glenn, tá na Pensei nisso sanita agora agora. mesmo. Que legal! Aí a gente Uhum. teria o volume um, 2 e 3 do mesmo livro com gêneros Ah, diferentes. Glenn, Glenn, temos alguma coisa aí, hein? é, ok, vou fazer. Podemos pensar nisso, hein? Uhum. Por favor. É, vamos ler, eu achei bem interessante. Vamos ler uma das páginas, né? Que eu fiquei pensando nisso tanto tempo, fiquei desbanalizando isso aqui por tanto tempo. Vamos lá. A minha não tem, igual eu falei, do inglês, ele não tem páginas, número de páginas, então se você tem a versão em inglês, eu vou ler essa parte aqui em português, mas ela tá aí dentro do livro, né? E tá assim: ela não tem nada além de perguntas. O propósito exige um plano, o plano exige um propósito, o propósito é um fardo ou uma libertação. O propósito pode ser encontrado ao longo do caminho. Deve-se escapar pelo propósito ou sair à procura dele? E vagar é uma forma de esperar? Glenn explica pra gente. Ah, explicar. Eu sei que você deixou em aberto, você deixou isso bem claro, Uhum. mas você tem ideia, lembra de que passava na sua cabeça ao escrever É, isso? não, mas é uma série de perguntas. E cada pergunta tem pelo menos duas respostas. E deixo para o leitor interpretar, procurar sua própria interpretação, entendimento.
e não é minha responsabilidade. Não é meu problema, não. Sim, então o Glenn joga aí para a gente interpretar da forma que a gente queira ou consiga também, né? O que de Uhum, experiência que a gente tem mesmo. Mas eu lembro que quando eu li essa página, o propósito exige um plano. Eu lembro que eu estava planejando uma aula, e aí eu dei uma pausa e falei assim, ah, estou muito cansado, vou ler alguma coisa. E aí eu sei que o seu livro ele tem, eu posso, igual a gente falou aqui, ler uma página por dia, né? Que ele não uhum, exige essa continuidade. E aí veio essa palavra plano para mim, né? Era justo quando eu estava fazendo planejamento de uma aula, né? Então, Aí, nesse momento, veio a calhar esse plano que eu tinha para os meus alunos, né? Então, eu estava uhum, assim, qual que era o propósito desse plano? Então, eu joguei mais ou menos para isso. Mas eu sei que se eu não estiver fazendo um plano de aula, esse plano, dependendo do dia que eu leio, ele vai ter uma outra interpretação, né? O propósito, uma coisa talvez de repente mais profunda, né? O plano exige um propósito. O plano exige um propósito. Eu diria que inicialmente sim. Foi isso que eu pensei no é. momento. Inicialmente sim. Uhum, Eu não sei onde que esse plano vai chegar, mas inicialmente eu preciso sim de um propósito, uhum. que foi o que eu pensei, né? Mas ao Agora, mesmo tempo você pode começar a pensar procurando o propósito, sim. fazendo o Porque plano sem propósito, mas o plano seguia até um propósito. muitas vezes, se você não tem um propósito, o plano também pode chegar em qualquer lugar porque você não tem um propósito, Uhum, né? Então, ele leva a qualquer lugar e às vezes é infinito. é. E aí eu pensei, numa outra leitura, se não estivesse planejando minhas aulas, né? O propósito é um fardo ou uma libertação. E a gente está jogando também para os ouvintes, né? O propósito é um fardo ou uma libertação. Hum, Caramba, a gente tem que pensar no nosso propósito, o dia que eu estou lendo, o que que vai vir, né? O que que viria à minha mente sobre esse propósito, uhum, né, se ele é um fardo ou uma libertação. Isso, aí que eu também, como a gente leu no começo, eu já estou começando a pensar aqui em psicologia, né? uhum, é, Aí já estou indo para o lado, tem a filosofia, mas os psicólogos poderiam dar uma outra resposta aqui, é. né? Dentro de uma clínica ali. O propósito E pode ser. o processo de criatividade muitas vezes começa sem plano, sem propósito, simplesmente andando, seguindo alguns pensamentos e pouco a pouco um propósito se forma e depois você pode fazer o plano, ou Exatamente. sem plano mesmo. É, o propósito pode ser encontrado ao longo do caminho, que é mais ou menos isso que você disse, né? Mais ou É. menos isso que você disse. Uhum. Pode ser. E, na verdade, você pode começar com um propósito e ao longo do caminho esse propósito mudar, né, Glenn? Exatamente. Ele Tem que ser mudar. amadurecido, né? Ele ser amadurecido e tomar um outro Uhum. rumo, né? Isso se aplica à vida inteira, né? A vida inteira andamos com um plano e mas o plano vai mudando. A vida inteira é negociando esse plano, né? Negociando esse Uhum. É. propósito. Então, que vale o plano se vai mudar, né? Talvez cabe para aquele momento. Ele tem esse É. propósito daquele Uhum. momento. É, hã? Mas vamos pensar que ele é fluido, né? Que ele vai mudando, né? Deve-se esperar pelo propósito ou sair à procura dele, Glenn? É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem duas opções e a opção que a gente fala é isso mesmo. A procura dele, sair à procura dele, esperar pelo propósito. Eu vou te falar que quando eu leio isso, eu penso assim, dependendo da idade que eu estava, eu esperava pelo propósito. Em outro momento da minha vida, eu saía à procura dele. Hum. Está Entende? procurando ainda?
No momento, hoje, né, 2026, Hum, eu estou à espera do propósito. Na verdade, eu estou degustando o propósito, entendeu? hum, Eu estou uhum, assim, isso foi apresentado a mim, e agora? O que que fazemos com isso? Sem aquela procura incessante por achar a procura, o propósito das coisas. Mas quando isso vem até mim, eu estou sabendo negociar com ele, estou tentando negociar com ele. é, aperfeiçoando. É, eu gosto de chamar de degustando porque eu não tenho pressa, É, sabe? Eu não tenho essa pressa de querer resolver agora, né? Como eu teria com 20 anos de vamos lá uhum. e tal. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E aí fala sobre vagar é uma forma de. Isso é uma pergunta. Vagar é uma forma de esperar? É, de esperar o propósito da viagem, Uhum. É, por exemplo. a- aqui eu não vejo vagar com sinal de igual esperar, sabe? Não, nem faz sentido. Vagar é uma forma de esperar. Eu não Não, vejo a palavra vagar. Lembra que eu estou fazendo, estou sendo a segunda autora, porque eu estou interpretando do jeito que eu consigo, né? Que eu alcanço, que eu tenho bagagem. Então eu penso assim, vagar é uma forma de esperar. Para mim, quando eu vejo a palavra vagar e vejo a palavra esperar, eu estou pensando em vagar, eu estou pensando em movimento, esperar, eu estou pensando em parado. uhum, É isso que me vem à mente. Vagar é aquela coisa na minha cabeça sem muito propósito, uhum, e esperar pode ou não ter propósito. Então, eu estou pensando aqui em esperar como uma coisa muito passiva, assim, né? E o vagar me dá uma ideia mais de ativo. não, a minha ideia era de quem não tem propósito, vai vagando a qualquer lugar, esperando aquele propósito aparecer. Então, vagar é uma forma de esperar nesse sentido. Nesse sentido. É difícil explicar. É. Eu deixo para leitura. É, assim, o leitor vai fazer sua própria Leitura. autoria, né? Vai fazer sua Uhum. própria. Mas está vendo que isso que a gente acabou de ler, você aqui pode, principalmente para quem está aprendendo uma língua, ela pode usar isso aqui também como, primeiro para aprender as palavras, né? Obviamente, mas também para fazer esse processo filosófico, é, pensando nessas palavras, desbanalizando essas palavras, né? Então é bem interessante. E aí eu tenho outro que a gente conversou aqui também, que fala: a ruminista se esparrama na luz salpicada sobre uma macieira. Parece o lugar perfeito para estar. Qualquer outro lugar seria pior. Dolorida no corpo e na mente, ela vaga em sua própria estácie. Ela reflete sobre as pequenas maçãs desfocadas acima. Elas parecem saber o que estão fazendo, como chegar lá e para onde vão. E, e aí, Glenn? E aí, ok. Sabe que quando eu li aqui, eu gostei Ó, dessa palavra esparrama. esparrama, assim, né?
Exatamente, ela deitada. esparrama. Agora, essa página é ligada com aquela outra sobre propósito e tudo. Sim. É uma peça só. Neste Uhum. caso, duas páginas. Normalmente, uma página dá. Mas essa tem uma ligação. Você tem, E na verdade eu fiquei parada naquela outra, eu li, eu estava trabalhando, eu dei uma parada, eu li, voltei para o meu planejamento, mas se você quiser, né, linkar essa palavra, ligar essa página com a outra página, aí você tem aqui um pouco mais de interferência, né? uhum, Aí você acaba tendo menos questionamentos e um pouco mais de direção. Mas, no geral, você está nos dizendo que não precisa dessa ligação. Na verdade, o que a gente tem que fazer é ler muito mais devagar, né? uhum. É. Uma coisa interessante do livro é que não tem nada no livro que indica que está acontecendo agora, no mundo moderno. É bem Ah, possível que tudo no livro aconteceu 500 anos atrás. Não tem uhum. telefone, não tem carro, não tem. Acho que tem uma caneta, mas caneta é uma coisa de 1000 anos, né? Não tem nada indicando que está acontecendo neste mundo que nós conhecemos. É bem atemporal, né? Uhum. Não tem relação com o tempo necessariamente. E só tem uma personagem no livro inteiro, a Ruminista. Não tem mais ninguém. É, vamos falar mais sobre esse título, que eu acho que a gente tem mais o que explorar sobre a ruminista ali. Você pensa que se a gente falou sobre a palavra ruminar, né? E o que que vem à cabeça? Que quando eu olhei o significado, ela poderia ter o significado literal, tem o significado figurativo e também tem algumas explicações do que seria ruminar. Qual que é a palavra exata que você pensou como equivalente aí? Acho que não tem palavra equivalente, não. Não. Ahm, não. É uma combinação de, e não sei as palavras em português, mas meditar, pensar, refletir, combinando tudo isso, precisamos de uma palavra nova, ruminist. Hum. E você falou que na hora que foi fazer a tradução, ela foi traduzida assim para o português, né? Como É. ruminar. Uhum. Agora, em espanhol, o tradutor achava que ruminista não funciona. Ruminista só poderia ser aquela ação que a vaca faz, de regurgitar e mastigar de novo e engolir de novo. Então, foi necessário criar outra palavra e chegamos em reflexionista. Hum. Interessante, né? Porque aí a gente, com essa tradução em espanhol, você já convida a reflexão, né? Uhum. É direto à reflexão. É. E Legal. talvez reflectionist. Agora estou pensando traduzir reflexionista a inglês, reflectionist, que mais ou menos funcionaria. Para mim, como leitora, e aí a gente volta a falar, né? Eu falei isso muitas vezes aqui, que a leitora, o leitor, ele é o outro autor, porque ele dá a Uhum. interpretação que ele, de autoria dele, né? Que é Uhum. o que vem na cabeça dele. Mas eu acho que agora vocês, né, explicando ali no começo o que que significa, eu acho que reflexionista, né, quem reflete, eu acho que tiraria um pouquinho esse gosto da libertação de pensar, É. porque senão, se você, senão você iria me direcionar muito, eu acho. Quando tem essa palavra de reflexão, você me direciona necessariamente a refletir.
né? É, E aí eu acho que tira um pouco o gosto, eu como eu também. leitora, eu Também. como leitora, né? Agora esse ruminista, o que é isso, né? Aí É. você pensou que olha que interessante, a gente vê que o verbo em si, né? Ele vem do ato da vaca mastigar ali, ir e voltar, né? Uhum. E olha que interessante. Para mim, essa ideia, ela traz muito mais abertura, assim. Então, você digere esse livro, o que está escrito ali, depois volta. Porque Uhum. muitas vezes, é igual a gente brinca assim, ainda bem que quando eu era adolescente não tinha Facebook, não tinha essas questões. Senão eu ia Uhum. tirar cada foto, eu ia me expressar de cada forma que talvez hoje em dia eu não ia estar tão orgulhoso do que eu tinha, né, o que eu estava pensando. Mas assim, é, esse, esse, né, essa abertura ali, essa pensar, voltar, pensar de novo, né? Essa Uhum. reflexão, que acaba sendo uma reflexão, mas a gente quer pensar numa coisa mais digerir, É. Uhum. voltar, né? Que casa com a temporal que você falou, né? Que casa com isso. Quer dizer, eu posso ler aqui com uma certa idade, daqui anos depois eu vou ler de outra forma, né? Uhum. Porque não tem ali coisa. Eu não sei se lá no futuro vão ter carros que vão voar. Então, se você colocar, né? Se você colocar que tem um carro dessa forma, se você escrever muito, não vai ficar tão atemporal, né? Uhum. Como ele é atemporal. Eu gostei do título do jeito que está ali. Eu como leitora, né, do seu livro. Uhum. É, reflexão é isso, que a gente já sabe o que é, né? Uhum. Ao escrever esse livro, você acha, porque aqui você colocou as ideias, você como primeiro autor, você acha que ao final do livro, você escreveu no feminino, você acha que no final do livro ele tenha te mudado de alguma forma? Você acha que se você colocou para fora algumas coisas, né, no ato da escrita ali, no ato do pensar, e você acha que isso te mudou de alguma forma? Boa pergunta. Não sei a resposta. É Eu porque acho que quando... sim. Eu acho que sim, porque pensei muito, né? Cada ideia, cada página tem basicamente uma ideia. E eu tive que pensar bastante sobre aquela ideia para encaixar tudo numa página só, Uhum, em três, quatro frases. sim, sim. E na tradução? Foi você quem fez? Foi uma outra pessoa quem fez a tradução? Não, foi outra pessoa, a Anna Lessa Schmidt, uma brasileira casada com um alemão, atualmente morando em Praga, República Tcheca. E super inteligente. Ela traduziu vários livros. Um, eu Seus? escrevi. Ela traduziu vários livros É, seus? meus e outros também, Machado de Assis, Mário de Andrade, João do Rio, e ela Hum, é excelente, super inteligente, ela realmente é séria com tradução. legal. E você, depois que você leu a versão de português, você acha que deixou alguma coisa? Porque nessa tradução a gente acaba ganhando ou perdendo coisas, né? Vai se perdendo, vai se Uhum. ganhando ali, justamente também porque em outra língua você tem outra interpretação É. de palavras. Você acha que a tradução ficou satisfatória, na língua portuguesa, assim? Ou você falar. Porque tem coisas, Glenn, que a gente fala assim, lê no original. Lê no original, porque Uhum. ali é a fonte, lê no original. Mas o seu livro sendo escrito nessas três línguas, na verdade, né? Mas vamos pensar no português e no inglês. Você acha que a pessoa deveria ler mais esse inglês, porque ele vem de você como inglês, ou os dois estão assim na mesma altura ali? Eu acho que estão na mesma altura e a pessoa deve ler o livro na língua mais natural para o leitor. Ah, faz sentido, né? Uhum.
É interessante, o primeiro passo da tradução foi feito por AI, Artificial Intelligence, Aham. e eu achei quase perfeito. Enviei para a Annalisa Schmidt e ela achou tantos, vou dizer, problemas, tantas palavras que não eram perfeitas. E só com muita discussão, conversa entre nós dois que conseguimos achar a palavra certa. Olha que Então interessante. ela realmente pensou, né? Ela não traduziu, ela pensou no sentido de tudo. Então ela entrou em acordo com você primeiro no sentido das palavras para depois colocar lá, né? Uhum. E ela sendo nativa, né? De repente ela tem essa coisa que às vezes a gente fala, isso aqui não tá soando, né, na É, minha língua assim muito. O que acontece muito com meus alunos, ou até a pessoa que pede para eu traduzir uma coisa, às vezes elas falam assim: o que significa? Aí falam uma palavra. O que significa papel? Aí eu falo paper, mas me dá contexto. Me dá um é. contexto. Uhum. Esses dias meu filho nasceu aqui, né? E a língua primeira dele, apesar da gente falar desde bebê, eu converso com ele em português, e ele fala português, mas querendo ou não, a língua que ele está exposto na escola, com o pai, com a família daqui, é inglês. Então, eu falei com ele assim: nossa, lá na casa da vovó tem muito pé de goiaba, tem pé de Aham. goiaba, né? E ele tá assim: tem um pé lá? Mas a vovó cria pé, né? É. Aí eu falei, nossa, coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Hum, Então, se ele me perguntar só, mamãe, o que é pé? Eu ia falar foot. é. Foot é pé. Mas precisa de contexto, né? A gente Acontece. precisa de É. contexto. Então, de Uhum. repente, essa negociação aí na tradução foi valiosíssima, né? Para saber assim, Uhum. o que que realmente na minha língua isso Ah, quer dizer, isso significa, né? Mais do uhum. que tacar só no Google, ou até nesse AI que você disse aí, às vezes ele não faz esse trabalho, né? Não faz esse trabalho de É, não faço. com É essa. incrível como a AI produz. É incrível que consegue 95%, mas tem aqueles 5% que somente uma pessoa viva pode fazer. É só um humano com sua língua e conhecimento, né? Que Uhum. vai além disso aí. É. Que interessante. E você vende esse livro aonde? Seus livros em geral, aonde? Ah, ah, vendo pessoalmente para pessoas em feiras, está também no Amazon Na e Amazon? umas poucas livrarias também. E também, além de. Olha o que a gente já fez aqui, só para amarrar aqui. A gente já fez questões de gêneros, ler em gêneros diferentes, né? Que seria Uhum. muito interessante, uma ideia super interessante. A gente pensou aqui na tradução, né? Então, que você leia, de repente, na sua língua nativa, mas também é um outro desafio ler em outra língua e tentar fazer essa comparação, né, com sua própria língua também para quem está aprendendo uma outra língua. Às Hum, vezes é interessante você ter essa palavra para você refletir, porque às vezes, quando é falado na sua língua, a gente, ok, entendi, passou. Mas se você está lendo em outra língua, você vai ter que entender mais profundamente aquela palavra, né? uhum. É. O que é bem interessante também. Uhum. E aí, uma outra coisa que eu adorei, que além de você ler, refletir e tudo, você também tem as obras, Hum. né? Você É. também tem essa questão visual aqui, Uhum. e aí você já compra o livro e já ganha isso, né? Já É. ganha essa questão visual, que é sua, suas coisas, né? São as suas obras, coisas que Uhum. você pintou, né? É, pintei.
Agora, no livro, no hard copy do livro é branco e preto, mas o Kindle digital, edição digital é em cores. Ah, olha que interessante. Uhum. Eu fiquei lendo, mas também olhando as obras aqui, que eu achei muito interessante essa. Muito melhor em cores também. Ah, sim, Eu em uso cores. muitas cores. É, Então, ups, aí. é, muito interessante. Quase tudo no livro está acontecendo na natureza. Ok. E a minha ideia era de resistir a essa tendência de ler tudo na tela. Ah, De, eu queria uma protagonista que está dentro da natureza, fora da civilização, fora do modernismo, vamos dizer, de comercialismo. Ela deixa tudo isso atrás. que ela não tem essa poluição visual, é isso? Ela não tem É, essa isso também, aham. poluição que possa interferir com os pensamentos dela. Uhum. É, não tem nada de materialismo, de moda, de os pensamentos que todo mundo tem na vida moderna. Sim, Ela fica fora de tudo isso. fora do barulho Uhum. e dessa questão visual, né? É. Que interessante. E para, Glenn, para quem lê, por exemplo, li o seu livro e quero conversar com você, trocar uma ideia, até mesmo eu gostaria, a gente falou daqui de ter uma visão de um outro leitor do sexo masculino, por exemplo, e expressar essa sua opinião. Onde a gente pode te encontrar? A gente pode entrar em contato com você, assim, você dá essa abertura, você quer que a gente te mande um e-mail, se a gente tiver questionamento, se a gente quiser entrar em contato com você, conhecer suas outras obras, conversar com o autor, conhecer as suas obras, não só essas literárias escritas aqui, mas essas que você mostrou para a gente, dos seus quadros, né? Do que você pinta, onde a gente pode te encontrar? Hum, ah, bom, tenho um site que é meu sobrenome, Tine. tinibooks.com. E Uhum. pode entrar em contato comigo através do site. Tem informação biográfica, tem uma lista dos livros que escrevi e traduzi. Então, tudo Então, sobre as suas obras, sua arte, né? A gente uhum, encontra lá. é, um pouco, para começar. E uma curiosidade só, no seu livro aqui, você tem um preferido, tem uma passagem preferida? Ah, não, talvez a primeira página. Vou ler em português. Vou tentar. A ruminista deseja conhecer 6 pessoas. Quem ela acha que é, quem os outros acham que ela é, quem ela é, quem ela foi, quem ela será, quem ela seria se. Aqui começam os questionamentos, né? Uhum. Já de começo a gente já, pum, né? Ah, was it 101? Peraí. Deixa eu só, enquanto você procura aí, deixa eu só te Uhum. falar a impressão que eu tive dessa página aqui. O que eu achei interessante, que a ruminista wishes, né? Ela deseja Uhum. conhecer 6 pessoas. Who she thinks, que o meu tá em inglês, who she thinks she is. Quem ela acha que ela é. O que eu achei interessante aqui, que depois eu vim pensar assim, que não é
o que acham dela, é quem ela acha que é. Hum, Isso aqui me remete a esse questionamento mais profundo. Ela não está falando do externo, ela não está falando do olhar externo, ela está falando do olhar interno. Who she thinks she is. é, Who she is. Ela está procurando uma resposta dentro dela, da uhum, interpretação dela, é, do conhecimento dela sobre ela. Então eu achei interessante que poderia ir para o outro lado, né? Poderia falar who people think she is. Mas não é as pessoas, não são as pessoas que ela está procurando quem ela é. é, E esse foi um ponto, porque quando a gente pensa, estou pensando aqui, você deu essa possibilidade, who she thinks she is, quem ela acha que é isso, quem ela acha que é. A gente não está pensando aqui em um mundo fora. Aqui uhum, já te convida num pensamento mais profundo sobre si, né? Sobre... é. E também essa única palavra, página, essa única página, está apresentando 6 perguntas para qualquer leitora. Quem é você? Você é quem você é quem você acha que é? Sim. Complicated sentence. Você acha que você é quem você acha É. que é. E outra, uma aqui que eu gostei dessa mesma página. Quem ela era. Uhum, Quem ela era. Porque aí dá a ideia dessa. A gente está continuamente, né? A gente está incessantemente mudando e procurando. constantemente. É. E aí, quando você avalia assim, isso foi até conversado com um amigo meu, que quando a gente mora fora, quando a gente mora fora do nosso país, e a gente já teve tem toda uma rede lá no Brasil, no meu caso, Brasil, Uhum, é, quando a gente volta, né? Eu volto às vezes cada 2 anos, às vezes cada 4 anos. É, as pessoas que a gente encontra depois, quando a gente fica muito tempo aqui e volta, a gente viu, de repente, 4 anos atrás, 2 anos, aquelas pessoas já passaram 2 anos para elas, já passaram 2 anos para mim, uhum, mas a gente vai reencontrar aquela pessoa que a gente deixou lá com aquela memória de 13 no meu caso, 13 anos atrás. é, Então, essa pessoa já mudou, e você também já mudou, mas essa pessoa também já uhum, mudou. Então você vem com uma expectativa, você vem com uma leitura da pessoa, isso é muito importante para o migrante, né? Às vezes pensar. Você vem com uma leitura da pessoa, mas a pessoa já, de repente, já mudou de profissão, de repente a pessoa já teve filhos, a pessoa já passou por muitas coisas, mudou de casa, ou não, personalidade. É. personalidade, ou nunca saiu de lá, então quer dizer, ela tem aquela ideia, né? naquele lugar, né? Então, quando você chega e fala, nossa, mas essa pessoa faz isso, uma pessoa ainda faz. E então, é isso. Quem era você como imigrante quando você saiu e quem Hum, é você agora? é. E muitas dessas interferências, quando a gente muda de outro país para outra cultura, né? Muitas dessas interferências a gente mesmo não percebe, porque elas são gradual, são aos poucos. Mas quando a gente volta, muitas pessoas percebem que, É. nossa, a Adriana tá mais. A ideia de que eles têm de americano, por exemplo, tá mais americanizada. Uhum, A Adriana tá mais. Não é aquela mesma. Mas isso aconteceria até se eu estivesse no país. A gente vai evoluindo, não diria evoluindo, a gente vai mudando, porque a evolução é outra coisa, mas assim, a gente vai mudando. Então, quando a pessoa você encontra 13 anos atrás, depois, 13 anos depois você encontra a pessoa e você tem esse agravante que é ter mudado de país, e você às vezes nem tem percebido o quão adaptado você está para aquele novo país que você mudou, né? Então tem uhum, coisas que eu só vou perceber a minha mudança quando eu estou lá no Brasil. Eu falo, nossa, eu também fazia isso, hoje em dia eu já não faço isso. Pelo bem ou pelo mal, eu já não faço mais isso. Ah, minha ideia de tempo já mudou, igual eu conversei sobre isso, né? Sobre a ideia do tempo de cada país ser
Uhum. parecer ser diferente. O tempo é 24 horas, mas o tempo parece ser diferente em determinados países, né? É. Onde a gente está. E essa talvez é a grande saudade, né? Quando a gente está no Brasil, a gente fala, isso sim, agora sim, né? Agora sim, talvez seja até um reconhecimento do nosso próprio corpo, assim, agora sim, estou reconhecendo isso aqui, eu sei mais ou menos quando dá. Engraçado que eu sei mais ou menos quando dá mais ou menos 5, 6 horas, sem olhar no relógio, eu já falo assim, deve estar mais lá no Brasil, né? Lá assim, deve estar mais ou menos esse horário. Aqui a estação vai mudando, você fala, nossa, tá de noite já, mas não tá. É porque tá inverno, né? A gente está no inverno. Até essas mudanças assim a gente sente, né? É. Que é interessante. Muito bem, mais alguma observação, mais alguma coisa que você queira Hum, falar? provavelmente, mas não estou lembrando. Lembrando, deixa o livro falar por si, né? Deixa a gente ler e ter essas nossas próprias ideias, né? É. À medida que lemos. Só para todo mundo saber, a capa mudou. Atualmente, a capa em inglês e português é assim. Essa é a mais atual? Essa aqui é mais atual. Essa é a mais atual? E por que que você decidiu mudar, É Glenn? complicado. Que aqui a Ah, gente vê na anterior, para quem não vai ter acesso a ela, é uma não espécie existe mais. de coração com, né, É, uns fios. é tão complicado. É. Uma mulher inspirou essa ideia de humanista. Ela é mais ou menos assim, mas tem problemas psicológicos. Ah, E ela desenhou a capa. Ou sim, seja, ela pintou essa coisa e eu usei na capa. sim. E imprimi alguns exemplares, enviei para ela e ela ficou com raiva. Oh, E hum, falou que o título, Humanista, era ah, uma sintoma dos problemas dela. Porque ela acho que em inglês tem ruminist, mas tem ruminator. hum. A ruminator é um estado psicológico de pensar a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E ela tem esse problema. Ah, então isso foi a leitura dela, né? Então ela não gostou do livro e da capa. Então tinha que mudar a capa. E aí, como você tinha dito também sobre a questão da natureza, aí a gente tem uma folha aí que dá Uhum, essa ideia de natureza, né? é. Essa capa nova é uma Uhum. fotografia. Muito bom. Então é isso. Complicado. Igual a E vida. o sentido deixa que a gente dá, né? Cada Uhum, leitor vai ler e dar seu próprio sentido. é. Muito bem. Então é isso. Muito bem, Glenn. Obrigado de novo pela Olá, sua participação. igualmente para você. E esse aqui eu comprei na Amazon, então a gente encontra também na Amazon, né? Ok. E tem no Brasil também. No Brasil Você também. pode comprar lá também. Da Amazon do Brasil ou você tem Uhum. uma Amazon no Brasil. no Brasil também? Ótimo, então a gente encontra lá. A gente vai deixar o link, né? Uhum. Com a divulgação que você deixou para gente. Tá. Então, quem quiser Obrigado. encontrar o Glenn fala inglês e português, né? A gente pode se comunicar nessas duas línguas. E Uhum. espanhol, você domina, Glenn? Mais ou menos. Entendo bem. Tenho dificuldade de formar frases corretas, mas eu falo. Hum, Tá. Dá para sobreviver. Uhum. Muito bem. Então, obrigada, Glenn, pelo seu tempo. Agradeço muito a oportunidade e vamos fazer de novo algum dia. Vamos, vamos, escreva mais. Ok. Um dia eu quero fazer sobre os seus quadros, também com essa ideia de interpretação aí, que você possa dar essa Uhum. interpretação para a gente.
É. E essa questão visual também. Você deve conversar com essa Annalisa Schmidt Sim, podemos. sobre a vida dela. Vida interessante, muito super inteligente e bom. Vamos Bom, sim. yeah. Ok. Tá bom, Glenn? Tá. Muito obrigado. Vou trabalhar. Sim, bom Até a trabalho. próxima. Até. Tchau, tchau, Glenn. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!